E que tal você fazer uma luminária com um pote de plástico que estava de bobeira aqui e um pezinho, como se fosse pezinho de vaso. Pega aí o seu pote, o seu pezinho e também uma luzinha qualquer de Natal e já se segure na cadeira para você fazer essa luminária super charmosa e facinho de fazer. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Renata do canal Ideias da Rê e hoje eu trago para vocês uma ideia rápida, fácil, com um pote que estava dando bobeira aqui em casa, tá? Era um pote de um desses frascos, eu não sei se eu chamo de pote, se eu chamo de frasco, um desses frascos era sabonete líquido, não era nem meu. Eu vou aqui pegando todos os frascos recicláveis que eram para ir pro lixo e viram luxo, sim, porque olha, eu acho que ficou muito fofo. Vocês vão perceber que eu fiz um passo a passo bem detalhado, mas é super simples. São apenas alguns procedimentos para você cortar o plástico, né, pintar ele para dar uma carinha diferente e também você fazer o pezinho dele, que eu já ensinei, inclusive, num outro vídeo aqui, um pezinho parecido, vou deixar um card aqui para vocês, que eu fiz um vasinho reaproveitando um potinho de plástico que eu tinha aqui. Então, essa ideia do pezinho é uma coisa que eu já tinha feito aqui, mas eu fiz agora bem passo a passo, explicadinho, espero que tenha sido claro, porque é mais fácil fazer do que explicar, né? Explicar, às vezes, o procedimento dá mais trabalho do que fazer, mas dá para ver ali como a gente foi fazendo, então espero que fique muito bacana, que você possa fazer aí na sua casa. Se você quiser copiar com outro tipo de madeira também, esse pezinho, mas não vou dar spoiler. Vamos chegar lá que você vai ver como é que fica. E aí você me conta depois o que você achou. Se você quiser, já pode deixar o seu joinha, que eu já fico muito agradecida. Se não, chegando no final do vídeo, você coloca lá se você gostou e não esquece também de comentar, que eu acho bem bacana, tá bom? Vamos ver como é que foi que eu fiz essa luminária que eu achei tão fofa, gente. E vamos começar esse serviço já correndo riscos, né? Cuidado você aí em casa na hora de fazer uma coisa dessas. Eu tinha esse pote de plástico aqui, que eu achei ele bem bacana, porque ele é bem retão, né? Então, e já tinha até a linha aqui para cortar. Eu falei, eu vou cortar bem nessa linha aqui. Então eu esquentei uma faca bem velha, uma faca de guerra, que é só para fazer artesanato. Não vai usar sua faca aí não, porque senão ela vai ficar cheia de plástico colado, né? Depois dá trabalho para tirar, tá? Eu tenho uma faca velha aqui para fazer isso. E se você é criança, cuidado, não vá fazer isso em casa sozinho, tá? Nunca faça isso. Se você vai fazer algum trabalho perigoso, chame a mamãe e o papai para ajudar. Então eu só cortei. Eu dei uma esquentada na faca para tirar um pouquinho da rebarba, mas depois eu fiz uma coisa que eu não aconselho vocês a fazer. Eu lixei com uma lixa dessas grandonas para tirar a rebarba. E ficou horrível, porque a lixa resvalou no plástico e deu uma riscada. Cara, não ficou do jeito que eu queria por causa disso, mas enfim. Use uma lixa de unha se você for tirar assim cuidadosamente para não riscar o plástico. Aí tinha cola de etiqueta aqui, né, do produto e eu tirei com acetona. Então esfreguei bem, tudo, tirei. Este pote eu usei porque ele dá a impressão que é um vidro, tá, gente? A minha intenção era fazer essa luminária com um vidro. Então se fosse uma garrafa, por exemplo, e eu tivesse como cortar uma garrafa, que eu ainda não me arrisquei, nunca consegui cortar uma garrafa como eu gostaria, eu faria com uma garrafa de vidro essa luminária e ficaria muito mais bonita, não riscaria e também não precisaria pintar muito. Aí como riscou um pouco, né, a parte do plástico, ó, eu passei uma fita crepe e pintei a parte de baixo dela e depois eu dei umas espirradinhas no resto para cobrir a parte que riscou. Só que depois esse dourado aí não ficou exatamente como eu queria e eu taquei uma tinta cromo em cima e misturei o cromo com dourado e eu acho até que ficou legal. Vocês vão ver o resultado depois. Eu peguei então uma madeirinha, essa madeirinha é um quadradinho, tá? Eu não sei direito como chama, mas é uma ripinha quadradinha, super baratinha, R$1 e pouquinho em loja de material de construção. Eu tenho esse gabarito de plástico aqui, que é a única coisa que eu tenho para serrar madeira, gente. Esse gabarito que é com essa serrinha. Custa super baratinho na internet. E ajuda para cortar essas coisas pequenininhas, tá? Mas força na munheca, cuidado e aí vai indo. Eu tirei a medida que eu precisava e cortei com essa serra gabarito aqui. E essa tesoura, que a tesoura corta tudo, eu tirei as ferpinhas que ficaram, né? Depois eu lixei um pouquinho aqui com as lixas, deixei tudo certinho, sem ferpa. Eu cortei a medida que dá certo para fazer a base do pote, né? E também cortei os pezinhos.
São 4 pezinhos e 2 bases. Só que uma das bases ela é cortada em 2 partes pequenas, porque ela vai, né, uma de cada lado da base maior. Vocês vão entender na montagem. Aí, gente, eu medi aqui nos que vão ser os pezinhos. Olha só, você pode ver, 4 são para os pés e um grande e 2 pequenos são para a base. Os que são os pezinhos eu coloquei bem alinhado e medi onde é que ia ser a altura da colagem para o vaso, para a gente fazer a colagem na altura certa, né? Então, marquei tudo certinho nos 4 e também peguei a parte da base e marquei bem o meio, tá? Marquei 4,5 centímetros de um lado e 4,5 centímetros do outro para ficar 1 centímetro do meio bem no lugar certinho, ó, bem na parte central mesmo, que é onde eu vou colar os pequenininhos, tá bom? Aqui, ó, eu medi certinho e vou colocar a cola quente bem aí nessa parte que eu medi, que é a parte centralizada, e aí a gente cola para fazer essa cruz, né? Essa parte aí, esse X que faz aí a parte que vai ficar embaixo do vasinho, que é a base. E aí onde eu marquei os pezinhos, que eu marquei também todos na mesma altura, eu coloco a cola bem onde eu fiz a marca e vou colando a lateral de cada um em um pezinho. Bem fácil, bem simples, olha só olhar. Eu tô explicando bem direitinho como faz esse pezinho. Eu já fiz esse pezinho num outro vídeo aqui com vasinhos, né? Mas tô explicando bem direitinho porque às vezes a pessoa não entende muito bem como é a mecânica disso. Olha só o resultado do vasinho, do pote, né? Não é um vaso também, isso aqui não vai planta nem nada. Ó, eu tiro a fita crepe que eu coloquei para fazer a pintura. Por que eu fiz essa pintura? Se fosse plástico mesmo, eu talvez nem fizesse a pintura para esconder os riscos. Ou fizesse só essa faixa de baixo. A faixa de baixo, na verdade, é para esconder a bateria da luzinha que eu vou pôr dentro. Eu fiz ela com essa intenção, para não aparecer a bateria, né, já que é transparente. E se fosse de vidro, provavelmente eu faria só essa parte de baixo, não faria a parte borrifada de cima. Aqui eu estou usando uma acetona só para dar uma acertada nos detalhes. Se fosse vidro, a gente usava a água Raiz, mas como é plástico, eu prefiro não usar água Raiz, porque a água Raiz é muito forte no plástico, né? E agora eu vou colocar a luzinha, ó. Tá quase pronto. Só que na hora de colocar a luzinha, eu vi que só pintar aquela faixa embaixo não resolveu para eu não ver a bateria, porque essa bateria é feia, né? Essa bateria com essas pilhas aparecendo não é uma coisa que a gente gosta de ver. E aí a pintura de baixo ele não escondeu, ele esconde só se você olhar bem de ladinho mesmo. Se você olhar de cima, ó, essa faixa acaba mostrando a bateria, olha. Então eu fui lá e pensei numa alternativa para não aparecer a bateria. Eu peguei um plástico, cortei a medida certinha, né, que entraria dentro do pote, fiz como é que eu chamo isso aqui? Um rasguinho, fiz uma fenda, ó, fiz uma fenda só para passar o fio, aí coloquei a bateria e o fio a gente passa só assim um pouquinho de ladinho, não precisa nem ir até o meio, tá? Só para passar o fio mesmo, para não ficar levantado. E a gente colocou, eu pintei, né? Esqueci de falar isso, eu pintei ele da cor prata também, do cromado, na verdade esse é o cromado, que inclusive ele ajuda a refletir a luz, e escondeu a bateria e dá aquela refletida na luz. Aí eu gostei do resultado. Só que aí tem que dar uma ajeitadinha boa, né? E talvez eu tivesse que ter feito a faixa um pouquinho mais para cima. E aí sim, ó, ficou legal, não aparece a bateria e eu adorei esse resultado. Se fosse de vidro, ficava mais bonito ainda, mas ficou parecido com o vidro, né? Eu acho que ficou bem parecido com o vidro, ficou bacana. E aí eu espero que vocês também tenham gostado e que possam aproveitar as minhas ideias. Então, vocês viram ali? Eu usei, gente, uma daquelas que eles chamam de luz de fada, né? Que na verdade ele não é um pisca-pisca de Natal, é aquele cordão de fada, não é luz de fada, cordão de fada. Não é um pisca-pisca, é um cordãozinho bem fininho com umas luzinhas assim, tipo
grão de arroz, né? Aquelas que eles chamam luzinhas de grão de arroz. Eu acho que é esse o nome. E é um cordãozinho fininho com as luzinhas super delicadas, que o pessoal chama de cordão de fada, foi o que eu coloquei aqui dentro. Mas se você tiver um pisca de Natal aí e quiser colocar, eu prefiro colocar esse com a bateria, que não fica fio pro lado de fora e tudo mais. Mas se você vai fazer do mesmo jeito que eu fiz, com plástico, é bom porque dá para furar, porque o vidro dá um pouquinho mais de trabalho para furar, né? Você pode fazer um furinho ali embaixo, tá? Passar o pisca pelo furinho, não precisa fazer aquela, né, tampa que eu fiz para esconder a bateria. Você vai passar um fio para poder ligar ali na tomada e passar as luzinhas pelo furinho bem embaixo ali, né, de um jeito bem discreto, e usar um pisca de Natal também, que dá para fazer, tá bom? É uma ideia. Você pode aproveitar aquele pisca que você não usa mais. Eu prefiro deixar sem piscar, deixar só aceso. Você pode aproveitar aquele pisca-pisca, você pode aproveitar essas luzinhas de cordão de fada. As luzinhas de Natal são muito legais. Ou até aquelas velinhas eletrônicas. Como eu usei um plástico, melhor que seja assim. Se você pegar um recipiente como esse de vidro, você pode já encontrar um recipiente desse de vidro, que parece um copo grande, né? Ou cortar uma garrafa, coisa que eu não ainda domino a arte de cortar vidro, cortar garrafas, então eu preferi não mexer com isso ainda. Mas se você tem algum desse recipiente e quiser usar de vidro, você pode até colocar uma vela de verdade dentro. Como o meu é de plástico, não rola, né? Não sei. Mas nem parece que é um potinho de plástico que estava aqui para ir pro lixo. Não foi, não vai pro lixo e virou luxo. E eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, comente aqui, deixe seu joinha. Se você não é inscrito, chegou agora, se inscreve no canal para acompanhar os nossos trabalhos. Tem sempre uma ideia diferente para você não jogar o teu pote de plástico fora, a tua lata jogar fora. Não jogue fora. As tampinhas, as madeirinhas, os palitos de sorvete, o que tiver dando bobeira aqui, a gente vai usar. Então, eu espero que você goste e que acompanhe sempre o canal para ter mais ideias, para aproveitar as ideias. Também serve como terapia, é ótimo para reciclar, reaproveitar. É assim, eu gosto. Eu espero que vocês gostem e que reaproveitem e transformem muitas coisas aí na sua vida, na sua casa, no seu mundo, porque todo mundo vai ficar feliz, a natureza agradece, sem jogar nada fora, fica muito melhor, não é? Beijão e até o próximo vídeo!